Foi uma insatisfação de trabalhar com empresas que visavam só o lucro, trabalhavam para pagar impostos ou não pagar impostos. Eu estava um pouquinho cansado disso. O que essa dificuldade apresenta? É um desafio. Eu sempre encaro dificuldade como desafio. Pode mudar de rota, mas nunca perder seu objetivo. Tem que desviar, pegar um caminho diferente, mas o objetivo é único. Lucro e benefício social. Parece que são coisas separadas. Ou você vai para o lucro ou você vai fazer beneficência. Não, sempre andar de mão dadas. Mas se você não tem uma base sólida, formatada, não fica legado. Isso vai com o tempo virar pó. A gente tem que ir se atualizando e deixar um legado de alguma coisa que isso é um caminho sem volta. É você ter o seu negócio que gera um impacto para o mundo positivo, é o legado da humanidade. E você pega aquele vírus do bem que você pode causar com o seu negócio. Porque às vezes a pessoa pensa muito assim, só a pessoa física pode ser um doador, pode ser um filantropo. Não, né? A pessoa jurídica potencializa isso. E ainda economizando imposto, fantástico isso que você faz. Para quem não conhece, eu sou Marcos Rocha e hoje eu não estou sozinho. Estou com a minha sócia aqui, Fernanda. Estamos iniciando essa nova jornada, né, na nossa vida. Eu acho que isso é muito legal, né? Ao longo dos próximos episódios, o que nós vamos fazer? Nós vamos ver isso, falar sobre isso, falar quem nós somos, né? Falar onde nós começamos, né? Quando nós começamos, como tudo isso começou. Isso é muito importante, né? Gerar essa empatia, trazer um pouco da nossa verdade. Isso é o fundamental. E não é só contar uma história linda, uma história de começo, é as dificuldades, tudo que a gente fez até chegar onde a gente está hoje, né? Indo para o mundo, né? Trazendo as pessoas indo para o mundo, né? Já idealizamos muitas vezes esse momento, né, Marcos? Depois de 10 anos, a gente se sente prontos para levar um pouco do Birô Social para o mundo, as soluções de negócio, o modelo de negócio que a gente trabalha, que a gente implementa, né? Estou aqui com você hoje e eu entendo hoje que é uma virada. Eu acho que a gente está entrando numa nova fase, porque não faz sentido mais guardar só para a gente, isso né? Mesmo. E para um nicho pequeno de clientes hoje que a gente atende, né? É isso aí. Acho que a gente está dando um passo importante e é um momento que eu idealizei muito, né? Construir essa história com vocês. E aqui está faltando a presença do Diego, né? O nosso sócio, que está lá em Portugal, liderando um projeto na área ambiental. Mas ele vai ter a oportunidade de falar em algum momento aqui também, né? Com certeza, não vamos dando muito spoiler do que a gente vai falar aqui, né? Bora começar? Vamos lá. Vamos lá. Eu queria que, considerando a tua jornada, a tua história, né, dentro do modelo de negócio social, eu queria que você me contasse como que foi, assim, quais foram as suas intenções lá atrás que despertou o teu interesse de entrar nesse nicho de mercado? Olha, sendo bem sincero para você, eu vou falar assim, foi uma insatisfação de trabalhar. Eu sou contador, trabalhei muitos anos com o escritório de contabilidade. Foi uma insatisfação de trabalhar somente visando empresas, trabalhar com empresas que visavam só o lucro, que trabalhavam para pagar impostos ou não pagar impostos, sabe? Aquele planejamento para você ser diferente, para pagar impostos. Eu estava um pouquinho cansado disso. E aí eu achava que a gente podia fazer alguma coisa diferente. Aliás, eu queria mudar até de profissão, na verdade, né? Não estava contente com o que eu fazia. Uma contabilidade, uma parte financeira que não tinha propósito, que não vinha muito, assim, despertando interesses para as pessoas, né? Por isso que eu comecei a pensar diferente. Eu larguei tudo. Eu dei uma virada, né? Em trabalhar assim. É possível fazer isso? Sim. Sim. O empresário tem que ganhar dinheiro? Tem que ter lucro? Tem que ter lucro. Mas o lucro não é uma opção, ou você tem lucro ou você faz alguma coisa que gera impacto social. Não, você pode ter as duas coisas juntos, ao mesmo tempo, maximizar ambas essas coisas, entende? Por isso que me despertou, vamos trabalhar num modelo novo, num planejamento diferente. Você saiu do operacional da contabilidade e foi atuar no planejamento estratégico de empresas, né, de negócios. Exatamente. Trazendo soluções não só na parte contábil, que é deixar dentro total a estrutura dentro da legalidade, mas também implementar uma conduta mais sociativa, né, que tem uma visão mais ampliada do negócio. Né? Sair fora da caixinha. Pensar fora da caixinha. Sim. Sabe? Isso é fundamental. Em algum momento você tentou desistir lá atrás? Não. Nós estamos falando de 17 anos 17 atrás. anos, eu estou há 18 anos atrás, sabe? Em nenhum momento.
Muitas dificuldades, muitas. Mas a gente, assim, o que essa dificuldade apresenta? É um desafio. Eu sempre encaro dificuldade como desafio, qualquer coisa, né? Principalmente em negócio. Você tem uma dificuldade, é um desafio. Como a gente faz? Né? Você vai desistir? Não, às vezes você pode mudar de rota, mas nunca perder, assim, o que você tem, o seu objetivo, né? Às vezes você tem que desviar, pegar um caminho diferente, mas o objetivo é um único, né? Isso que motiva, né? Por isso que a gente fala que não tem a gente não tem dificuldade, né? A gente tem só desafios, né? A nossa sociedade já tem 10 anos, né? Eu venho de um lugar que eu trabalhava na área comercial, né? Nem a advocacia nem fazia sentido ainda. E aí eu recebi uma proposta para trabalhar com a sua esposa, Ana Paula Unziker, com gestão de projetos, porque eu tinha uma formação assim, no Instituto Rubem Alves, né, lá em Campinas. Então eu mudo de cidade, vou para Campinas, com a convite da Ana, e conheço você, né, naquela época. E na primeira oportunidade, a gente, né, com o falecimento de Rubem, o Instituto passou a ter novos horizontes, novas frentes de trabalho, e aí a gente foi pedida para sair, tanto eu quanto a Ana. E aí você nos acolheu na sua empresa, né? Que na época era Apoio Brasil. E naquele momento ali, você entende que foi uma virada do negócio, do seu modelo? Foi destino. Foi destino, não foi... Antes de falar da virada, foi destino, né? Porque eu falei assim, o que eu vou fazer contratando uma pessoa que eu sabia assim, que trabalhava com venda de cosméticos, uma vendedora que veio de Fernandópolis, né? Que eu conhecia essa cidade, Fernandópolis, falei, nossa, coincidência, conheci essa cidade que eu tive que fazer um pouso forçado lá no clube de Fernandópolis uma vez, né? Sou piloto privado. E eu falei, nossa, que bacana, né? Bacana, tal, gostava muito do Rubem, né? Super parceiro, amigo, né? Tomamos muito uísque junto. Contador de causos, aliás, ele me inspirou muito em ser falador e contar histórias, porque ele era um exímio contador de causos e histórias. E aí você veio, eu falei assim, você e a Ana, bom, o que eu vou fazer? Vamos colocá-los aqui e ver se tem alguma coisa. De forma compulsória, vamos colocá-los aqui na empresa, né? E tudo bem, vamos ver se tem alguma coisa para eles fazerem. Mas aí a gente começou a ver que despontou muito interesse seu, né, em projetos. Você é uma pessoa muito focada. A gente vem conhecendo você ao longo desses 10 anos, um pouco mais, né? Uma pessoa muito focada no que você faz. Falou, nossa, muito bom. E aí, logo depois disso, você falou assim, nossa, eu sou formado em Direito. Bacharel em Direito, mas eu ainda não fiz minha prova de OAB. Mas por que você não fez a prova de OAB? Ah, porque eu não fiz. Isso, né, está há muitos anos já formado e não fez a prova. E aí a gente tinha muita dificuldade na parte jurídica, na parte legal mesmo, né? A gente sempre buscava parceiros fora, advogados fora. Por que você não presta esse exame da ordem, né? E você prontamente falou, legal, vou fazer isso. E aí deu a virada. Aí foi realmente a virada, né? Que eu topei esse desafio? É. Não, porque eu simplesmente construía o documento que o Estatuto Social levava para outro assinar. Levava para o advogado assinar e ele tirava mais do que o meu salário do mês, né? Aí eu falei, não faz sentido isso, alguma coisa está errada. Eu, bacharel em Direito, tendo que lidar com uma situação ali em que me dedicava ao documento, o colega do Marcos não lia o documento, ele só assinava. Aí eu falei, não, eu vou fazer a virada, né? E também entendi que se trata de um nicho muito especializado e pouco explorado dentro da advocacia, né? A gente está falando de um planejamento estratégico de um modelo de negócio social, onde a gente tem que garantir o lucro desse empresário e incentivá-lo, né? Trazer uma mudança cultural corporativa para investir no modelo de negócio, né? Em que vai beneficiar o coletivo também. Então eu fiquei muito entusiasmada na hora que eu comecei a entender de uma forma até um pouco diferente, porque na minha cabeça eu estava trabalhando com consultoria do terceiro setor, né? E aí juntos a gente começa a construir uma história em que, não, o nosso foco não é só o terceiro setor. O terceiro setor é consequência de uma especialidade em que a gente foi desenvolvendo. O nosso foco é o segundo setor, é o empresário, né? Que precisa parar de pagar imposto e
desenvolver uma atividade social ao mesmo tempo. Muito bom. O brilho dos olhos que eu estou vendo você agora falando disso, eu vi há 10 anos atrás. Um brilho nos olhos, falou, nossa, isso é bacana, isso tem sinergia com o que eu penso, tem sinergia com o meu propósito. É o mesmo brilho dos olhos que eu estou vendo e você agora falar. Isso no nosso primeiro podcast. Primeiro episódio desse nosso podcast. Que bom isso, né? Compartilhar. Hoje deu tudo certo, né? Hoje a gente olha e fala assim, nossa, depois de 13 anos formado em Direito, prestou a prova da ordem, em Direito Tributário, para todo mundo que é desse segmento, acha isso um absurdo e passa. E como a gente tem uma conexão muito grande com o divino, a gente entende que era validações de um caminho que tinha tudo para dar muito certo, né? E deu. E aí, assim, me fala agora, o que as pessoas perguntam para você do que somos? Se somos... O que as pessoas perguntam? Não entendem a nossa relação, né? É verdade. Eu já falei que eu sou amiga da esposa dele, mas as pessoas não imaginam isso, né? Não. Última coisa, imagino que nós somos sócios, assim, né? A maioria já me perguntou assim, ela é, né, sua nora, né? Ou sua filha, me perguntaram, sua amante... Idade da filha eu tenho, idade né? da filha você tem, né? A mesma idade da sua filha. Mesma idade da minha filha, né? Mas isso é legal por tamanho a nossa sinergia, né? As pessoas veem nossa conexão e isso é importante, né? Eu sou avô da sua filha e do seu filho. Então. Por opção e por escolha e carinho, a gente tem da própria... amizade. É possível, né, Marcos? Claro, lógico. A gente é um exemplo de que é possível. Você teve sociedades antes de mim, eu tive sociedades antes de você. E hoje a gente pode dar esse depoimento, né? E outra coisa importante, legal, né? Quando nós iniciamos nossa sociedade, foi a união com o nosso terceiro sócio, né? Que na verdade era o primeiro, né? Que era o Diego, que o Diego é meu filho, né? E trabalha com a gente desde o início, desde a formação comigo, né? Que nós começamos a constituir essa modelagem. E veio unir mais, né? Esse terceiro elemento veio fazer toda essa conexão, né? Aliás, era exatamente o que precisava. A gente trabalha com 3 setores, não trabalha? Sim. E sempre o 3 está na nossa linha, né? São 3 setores 3 da economia. setores, da sustentabilidade, a nossa logomarca. Somos 3 que representam as áreas, né? Isso aí. Da nossa atividade. Somos pessoas completamente diferentes, né? Graças a Deus. Isso é importantíssimo. Pensam que funcionam diferente. E aí, assim, todo mundo fala, nossa, a sociedade é difícil, a sociedade não dá certo. E eu falo com muita tranquilidade. Onde existe respeito e amor. Tem que ter muito respeito, muito amor, tem que respeitar as leis universais, né, de quem vem o primeiro, e a gente consegue hoje viver bem, né? Isso. E a gente tem ideais muito longe, né, para construir juntos ainda. E essa é a verdade que a gente quer transmitir, isso que a gente transmite no nosso dia a dia, nos nossos atendimentos. Exatamente, né? Isso que eu ia falar, a gente transmite isso para os nossos clientes, a gente passa essa verdade, porque a gente vive o nosso propósito. Sim. Né? Isso é importante. E esse, quando fala de viver o nosso propósito, é no dia a dia, não é no dia a dia empresarial, é no dia a dia da nossa vida. Sim. Por isso que a gente tem link, por isso que a gente vive bem, né? A coerência, né? Sempre falo isso. A coerência entre o que você pensa, o que você sente, aquilo que você entrega, né? E você, por que essas empresas, o que você acha, assim, dentro do próprio Birô Social, o que existe além do nosso lucro, além do dinheiro que rege todo dia as nossas vidas, né? A gente hoje está falando de levar soluções, a gente hoje implementa soluções em que o fundo dessa solução tem a ver de pagar menos impostos. Sim. E do Birô Social, o que você entende hoje, que acho que vem um pouco do que você está falando, né? Do propósito nosso. Para quem que a gente trabalha? Então, o propósito é esse, né? Exatamente. Sempre assim na vida, né? A gente faz isso para quê, né? Para quem? Por quê? Sempre tem essas perguntas, né? E no nosso trabalho, o bom do nosso trabalho, o gostoso do nosso trabalho é realmente o propósito. A gente trabalha pela vida, né? Esse é o propósito. E isso vem de encontro que a gente faz. Como a gente potencializa? Eu sempre pensei nisso. Como é que a gente potencializa o que a gente acredita? Né? Olha, a gente quer fazer um social, quer gerar um impacto, né, positivo, meio ambiente, na comunidade, na sociedade.
Vamos ser honestos. Com pouco dinheiro você consegue fazer isso? Você consegue fazer o que você pode, né? Mas e se você potencializar? Se você tiver mais capital, se você tiver mais condições, você vai fazer muito mais. E quando você faz isso de uma forma legal, completando ações do Estado, nossa, o Estado fala, olha, você pode fazer a minha parte, viu? Se você fizer uma parte complementar às minhas ações, eu posso te dar uma imunidade de tributos, porque o tributo é usado para isso, né? Então, o que nós fazemos é potencializar isso com o cliente. Olha, você precisa pagar imposto. Você acha que não entendeu, às vezes, que você pode não pagar imposto, ter lucratividade e, ao mesmo tempo, estar gerando um impacto positivo na comunidade, na sociedade, no meio ambiente? Isso é fantástico quando você olha isso, né? Então, eu sinto isso no Biro. E o empresário às vezes pergunta, mas que jeito que é feito isso? Exatamente. É jeitinho? A maioria pensa isso, Por né? Por que você acredita que o mercado ainda não entendeu o nosso modelo de negócio? Olha, eu vou até falar assim, primeiro motivo assim, não tem nas academias, né, nas escolas, faculdades, nos cursos, você pode ver qualquer curso, viu? Olha, direito, contabilidade, economia, sabe, administração, qualquer curso, principalmente nesse nível, você não tem nenhuma na grade, né? Você não tem nenhum curso, não tem nenhuma matéria falando de modelo de negócio, de planejamento tributário, utilizando, por exemplo, terceiro setor. A Constituição Por quê? Federal. A Constituição Federal, quando a gente fala terceiro setor, parece que é uma coisa muito distinta, mas não existe. Esse primeiro, segundo e terceiro setor é uma coisa única, né? O país é uma coisa única, na verdade. São as leis, né? Você tem empresas que geram lucro e está tudo certo, geram um impacto, querendo ou não, social e ambiental. Você tem aquele setor que ele é bem assistencialista, faz muito bem o seu trabalho também, mas precisa de recursos que vêm de onde? Do segundo e não só do primeiro, que é o governo, né? Então a maioria às vezes começa a usar recursos só do governo. Não, você pode usar o recurso do segundo, porque existe um benefício do primeiro para o segundo, e está tudo certo. Então a gente fala assim, é um planejamento tributário primeiro. É um planejamento empresarial, que você muda muitos conceitos, né? Muita cultura do empresário, que não pode coexistir lucro e benefício social. Parece que são coisas separadas. Ou você vai para o lucro, ou você vai fazer beneficência. Não, as coisas podem estar juntos, sempre andar de mão dadas. Só isso, então, não enxerga. Não é porque não quer fazer, às vezes não enxerga. Eu costumo dizer que o segundo setor, que está onde tem o dinheiro, onde tem o recurso, entende que funciona dentro desse sistema econômico do Brasil de uma forma hierárquica, né? Olha, o primeiro setor é o primeiro, porque é o órgão tributante, né? Então ele está lá em cima. O segundo é onde tem a grana, então ele fica junto ali com o primeiro. E o terceiro é aquele que depende desses dois, então ele não tem muita relevância no sentido da movimentação do PIB, do fluxo financeiro que existe dentro disso. E a gente tem outra visão, né? A nossa visão é onde não existe hierarquia entre os setores da economia, né? Na Constituição Federal não traz esse conceito. E é uma engrenagem, eles giram e eles se complementam, né? O governo, como órgão tributante, ele tem que regular tudo isso. E é onde tem a legislação. E nós não estamos, nosso modelo de negócio, a gente não fala nada além do que está na Constituição Federal, no Código Tributário Nacional, né? Existe um artigo da Constituição Federal, que é o artigo 170 da Constituição, que traz sobre a liberdade econômica. Então, o empresário, né, ele pode implementar um negócio dele, desde que ele não faça nada ilícito, trazendo soluções sociais, trazendo soluções ambientais, olhando de uma forma mais sistêmica, ampliada do seu negócio. E aí é que a nossa ajuda, que ele consegue. E é tão importante que você está falando, e você perguntou, né, por que às vezes as pessoas não fazem isso, ou tem alguma resistência, né, por falta de conhecimento. Tanto é legal que a gente tem contato, nosso trabalho, a gente tem contato, né, com contadores. Toda empresa tem um contador, tem um escritório de contabilidade, tem contato com advogados, tributaristas, na área comercial, toda empresa tem alguém. E aí quando você traz esse modelo ou comenta do modelo,
nós não tivemos ninguém contra. Num primeiro momento, por desconhecimento, a pessoa falando, pera um pouco, isso não existe. Será que é jeitinho? Será que é jeitinho? Será que é alguma brecha? Será que é uma tese? Né? Uma tese, uma brecha. E aí eles vão ver, quando a gente mostra, fala, não é isso. É usar a legislação que já existe, que é, né, uma legislação de Constituição, de Código Tributário Nacional, e saber trabalhar com ela e fazer um planejamento. Não é mudar o seu negócio para ser social, assistencial, não. É manter o seu negócio, mas agregar outros elementos, outras formas jurídicas, outros documentos jurídicos. É fazer um planejamento estratégico. Fazer contabilidade, fazer uma Marco? contabilidade. As empresas Por hoje isso, não têm né, contabilidade. do que você está falando, fazer a contabilidade é que me motivou. Porque eu faço hoje, eu assessoro, a gente trabalha em conjunto com a contabilidade, mostrando contabilidade real. Para que serve a contabilidade? Para mostrar o que está ocorrendo, os fatos ocorridos, o que aconteceu, reais. Né? Toda contabilidade deveria ser de lucro real, né? Porque é a realidade, espelhou, você tem lucro, não tem lucro, enfim. E nesse segmento, nesse modelo que a gente traz, a contabilidade passa a ser um papel fundamental, E ela passa é a ser gerencial. Isso faz toda a diferença. Para mim, do jurídico é o essencial. Então, quando a gente traz esse modelo, não é só economia tributária. O mais legal de tudo isso, que esse planejamento, não é só economia tributária. Economia tributária, sim, mas é um ajuste contábil, um ajuste gerencial, você passar a ter uma contabilidade gerencial. E tudo isso faz o quê? Crescer o teu negócio, aumentar suas fontes de receitas, uma outra visão do mercado. Então, quando a gente leva esse modelo, não é só devido à economia tributária. Pode ser a primeira, vamos dizer assim, pode ser a primeira imagem que você faz, né? Oh, nossa, tem economia tributária. Opa, bacana. Ótimo. Mas não, você vai ver que depois o crescimento do negócio é maior que a economia tributária. Põe a casa em ordem. Põe a casa em ordem, põe a casa em ordem e reinveste no negócio. Não existe coisa melhor. Não. Qualquer negócio prospera. Da transparência, Qualquer da negócio legalidade. prospera. E nós estamos falando de pessoas jurídicas, né? Sim. De PJs. Mas por trás das pessoas jurídicas existem as pessoas. Né? E o que você imagina, assim, o que você idealiza de mudança nas pessoas que gerem esses negócios? Então, isso é uma mudança cultural, porque num primeiro momento, às vezes empresários, pessoas, nossa, vou fazer esse planejamento, isso é bom para o meu negócio. Ele começa a entrar nessa modelagem e aí começa a gerar impacto. E quando começa a gerar impacto, ele começa a achar importante e a gostar do que ele está vendo. É tipo assim, eu que tenho uma empresa, estou proporcionando uma vida melhor para alguém que está em vulnerabilidade ou para o meu planeta. Nossa, isso é bom. E aí isso daí é que nem um vírus, né? E você pega aquele vírus do bem que você pode causar com o seu negócio. Porque às vezes a pessoa pensa muito assim, só a pessoa física pode ser um doador, pode ser um filantropo. Não, muito pelo contrário, né? A pessoa jurídica potencializa isso quando você faz. E ainda economizando imposto, é fantástico isso que você faz. Então, eu vejo assim que você faz uma mudança cultural com o passar do tempo, né, na vida das pessoas. A gente tem clientes de 10 anos, a gente atende. E eu posso perceber muita mudança desses clientes, pessoas físicas, né? Da cultura de trabalho de uma maneira diferente, da cultura desse modelo que a gente chama, né, de negócio que gera impacto. Né? E eu acho que é o que nos move, né? Sim. É para quem a gente trabalha. Para quem trabalha. É para quem é beneficiado com os projetos que a gente implanta em cada cliente. Você percebe que o beneficiado é o empresário, é a comunidade. Sim. Esse tipo de projeto, todo mundo ganha. Por que todo mundo ganha? Você alivia o Estado, ou o empresário ganha, a comunidade ganha, todo mundo ganha. Não tem alguém que perca alguma coisa nisso. E qual impacto você quer deixar a longo prazo agora? Você, com a tua experiência dentro de tudo isso? Eu quero... Isso é um propósito meu agora, na idade que eu estou, no tempo que eu já venho trabalhando, né? Trabalho na parte empresarial, na verdade, né? Além desses 20 anos só nessa modelagem, quase 20 anos nessa modelagem, já trabalhava há quase 25 ou 30
né? Na área empresarial também. Hoje é deixar um legado. Legado que um modelo que a gente possa dar continuidade para as novas gerações e que sejam aperfeiçoados constantemente. A legislação muda, temos a reforma tributária, o que a gente tem que se adaptar a tudo isso, né? Mas se você não tem uma base sólida, formatada, não fica legado. Aí isso vai com o tempo virar pó. E não é isso. A gente tem que se atualizando e deixar um legado de alguma coisa que, na minha visão, a gente vê hoje muito isso com a sustentabilidade, com os relatórios de ESG, que isso é um caminho sem volta, graças a Deus, né? Você ter o seu negócio que gera um impacto para o mundo positivo é o legado da humanidade. Nós estamos caminhando, a humanidade está caminhando para isso, apesar de tantos transtornos que a gente vê hoje, tantas guerras, tantas coisas, as pessoas, em geral, estão cansadas, estão querendo dar um basta nisso, né? Nesse tumulto, nesse quero ganhar o máximo possível, poucos ganhando e a grande maioria pagando para esses poucos, né? Essa diferença é muito grande, essa discrepância é muito grande. E eu vejo que o caminho é outro. O caminho é a gente ter um mundo melhor. E o que a gente faz está colaborando para isso. Esse eu acho que é o grande legado que eu espero do futuro, hein? Que eu posso nem estar para ver daqui a um tempinho, né? Daqui a 50 anos, com certeza não, mas que isso aconteça, né? Eu acho que faltou dizer, né, lá no começo, que esse método, né, de negócio social positivo foi criado pelo seu Marcos Rocha, né? Foi desenvolvido estrategicamente pelo seu Marcos Rocha. E que foi essa inquietude que você contou que fez você olhar de forma mais macro para essas atividades econômicas, né? Para essas atividades de mercado, a fim de ensiná-los a deixar de sonegar, de deixar de escriturar só aquilo que interessava e trazer dentro do modelo mais transparente, mais eficaz, mais orgânico, né? E ainda beneficiar um número, né, importante de pessoas, dependendo do modelo de negócio social que é implementado. Isso. E quando a gente vê, né, quando a gente faz pequenas mensurações às vezes, né, o impacto às vezes indireto que a gente causa com isso, né, porque a gente trabalha para o cliente, né, que é a pessoa jurídica, que está junto com a gente, que é a vida parceiro, muito cliente nosso, a gente está gerando impacto para ele, gerar o impacto social, o impacto ambiental, nós estamos trabalhando indiretamente. E quando a gente olha que a gente conseguiu com isso, né, mais de 1 milhão de pessoas serem impactadas, né, indiretamente, que dá satisfação, que nos move a falar, não, nós podemos fazer muito mais do que isso. No Biru, estão registrados, a gente pode fazer muito mais, potencializar esse número. Porque quanto mais pessoas a gente trouxer para esse modelo, mais a gente vai beneficiar. E voltando para a gente finalizar a parte de, quando você falou do método, da metodologia, esse iniciou um método, nós iniciamos um método que é assim, olha, sabe o que eu falo, o que é esse método? Pensa fora da caixinha. Onde você chega ali e fala assim, o que eu posso fazer diferente? Tá bom, então eu vou olhar, posso fazer mais alguma coisa diferente? Vou olhar de novo. Então, minha vontade é que essas gerações que estão entrando, trabalhando junto com a gente, você, o Diego e outros tantos colaboradores, outros tantos sócios que virão, complementem mais isso, né, para sempre estar atualizado e potencializar cada vez mais. Fernanda, agora chegou a hora da gente falar um pouquinho do modelo de negócio, de impacto social ambiental. O que é isso, na verdade? O que é esse modelo, né, de negócio de impacto que a gente tem falado, né, desde que nós começamos aqui, né? Aí eu vou perguntar uma coisa para você. Que tipo de problema que a gente resolve para o cliente? Muitos. Não, eu costumo dizer que o modelo de negócio social, ele está muito voltado para atividades de mercado que atuam nas áreas dos direitos sociais. Então, quais são elas? Educação, saúde, moradia, meio ambiente, cultura, lazer. Então, o mercado hoje que atua com essas atividades, eles podem implementar hoje um modelo de negócio social, né, que a gente traz a conexão desses setores econômicos.
E a gente tem uma visão de implementar aquilo que está na lei, né, na escrita da lei, não é uma interpretação, não é uma adaptação. A gente utiliza, né, esses recursos legais para trazer uma estrutura de negócio onde a gente deixa de maximizar e passa a ter um superávit, remunerar o investimento inicial, trazendo o que você disse antes, né, essa figura de uma associação do terceiro setor para atuar junto com a empresa privada. E quando a gente conecta esse primeiro setor, que é o órgão tributante, junto com o segundo, que tem esse recurso financeiro, que tem um know-how de mercado, a carteira de cliente, e o terceiro, que tem as imunidades tributárias, tudo dentro de uma estrutura onde existem os contratos que estabelecem as relações, essa estrutura começa a desenvolver, a aplicar, a desfrutar dos benefícios fiscais que está dentro do terceiro. Né? Porque as organizações do terceiro setor não pagam impostos, são imunes e são direitos constitucionais. A gente não está falando de isenção, né? A gente está falando de imunidade. Então, quando você traz a questão do que a gente, qual que é o tipo de soluções que a gente traz compliance, a gente traz legalização em relação às inúmeras empresas hoje de grupo econômico dentro da atividade para ficar no regime tributário do Simples, né? Vai se abrindo várias empresas. A gente traz uma contabilidade hoje dentro totalmente gerencial, né? Que dentro dessa estrutura precisa ter contabilidade gerencial, se comunicando com o seu financeiro, né? Para conseguir justificar a imunidade. A gente traz relatórios de atividade, a gente contabiliza o impacto social provocado. E com isso, hoje as empresas saem desse risco fiscal, porque empreender no Brasil a gente sabe quanto que é difícil. Né? Então a gente traz benefícios fiscais, soluções societárias, muitas vezes, soluções fiscais e mais um monte de coisa que eu devo ter esquecido. O que você pode complementar? Você comentou bem isso, né? Sobre os direitos sociais, né? Está na Constituição, né? Quando você fala nos direitos sociais, nós estamos falando praticamente quase todas as atividades, né, possíveis, áreas, estão vinculadas aos direitos sociais, né? Mas se você tivesse começando um negócio hoje, né, o que você falaria, né, para aquela pessoa que está começando um negócio hoje? Que dica você daria para ela? Aquela dica de ouro, olha, você está começando um negócio hoje, vou te dar uma dica. O que você deveria fazer? Planejamento estratégico. Olhar todas as frentes de atividades. Estudar as possibilidades societárias, as possibilidades empresariais. Blindar aquilo que tem de intangível no seu negócio, né? Que a gente fala muito hoje dos valores intangíveis dentro do modelo de negócio. Porque avaliar patrimônio, carteira de cliente, ticket médio, folha de pagamento, a estrutura física, o ambiente, é fácil hoje. A gente tem, né, os especialistas que fazem isso. Mas esse valor intangível que você está colocando à disposição do mercado e que pode um dia complementar as ações do Estado. Porque hoje o governo ele quer tributar sim, mas se você dizer para ele assim, olha, eu quero complementar as suas obrigações, eu quero ajudar você, né, a entregar educação de qualidade, a atender o SUS, a atender quem não tem SUS, né, entregar uma saúde, um atendimento, dar acessibilidade ao atendimento de saúde, né, são exemplos. Você pode desfrutar de benefícios fiscais. Então, eu antes de ir para o mercado, eu contrataria o Biro Social para fazer um planejamento estratégico para mim. Eu ia falar isso para você, né? Você, no seu negócio, está começando um negócio hoje, você. O que você gostaria que alguém tivesse te dito? Nossa, lá atrás, hein, Marcos? Antes de você começar lá atrás. Olha, o seu negócio lá, 10 anos atrás, você tinha venda de cosméticos. Nossa. O que você gostaria que alguém tivesse te dito? Olha... os riscos, né? Os riscos tributários, os riscos fiscais, né? É o que é a dor, né? A dor hoje do empresário no Brasil é essa. E nós estamos prestes a viver uma reforma tributária. Então, traz ainda mais instabilidade, insegurança, né? E o Biro Social consegue hoje trazer condutas, trazer legalidade, processos que evita a fragilidade
evita viver aquela dor, né? É tão bacana você se inspirar em aquele que já passou por aquilo, por aquele caminho, né? Já trilhou, já superou algumas etapas. Então, eu acho que a gente consegue compartilhar bastante experiência nisso. Você que está vivenciando agora, né? Já há 10 anos esse modelo, né? Essa estrutura. O que você acha que a maioria das empresas está fazendo de errado? Na parte estrutural mesmo, na sua estrutura empresarial. O que eles estão fazendo de errado? Olha, Marcos, a gente hoje tem uma carteira de clientes significativa, né? E de várias frentes, né? De várias atividades hoje, de serviços. Eu percebo uma dificuldade de gestão importante. Gestão como um todo. Tanto na parte de gerir pessoas, que é até um departamento que a gente costuma interagir um pouco, mas a gente tem parceiros que contribuem, mas muito na parte de estrutura e o financeiro, né? Porque a primeira coisa que o empresário hoje deixa de fazer é pagar imposto. Apertou o caixa, não vou pagar esse imposto, e acaba virando essa bola de neve, né? Que você sabe que um dia a conta chega. E quando a gente traz a maioria dos nossos clientes, que são empresas de médio porte, eles estão muito envolvidos na atividade. A gente percebe aquele amor por aquilo que fazem, só que eles não conseguem olhar para a parte gerencial. Eles não conseguem olhar para processos, eles não conseguem olhar para documentos de suporte, eles não conseguem ter uma vida muito efetiva e próxima com a contabilidade, né? O financeiro está muito distante da contabilidade, então a gente traz fragilidades estruturais a ponto de perder a empresa, né, a longo prazo. A gente tem clientes hoje que está devendo 70 milhões de impostos, né? Isso é um número muito importante. Quando a gente fala em mexer em estrutura, né, trabalhar, olhar, ter uma visão, né, de estrutura, dessa modelagem, né, a gente já viu muitos clientes, né, com quantos CNPJs? Para às vezes ficar num determinado regime tributário, né? Quando fala imposto, né? Qual a primeira coisa um comportamento padrão do cliente? O que você acha? Qual é o comportamento padrão dos clientes com relação ao imposto? Vai abrindo empresas. 1, 2, 3, tivemos clientes com 11 CNPJs na mesma atividade e na mesma estrutura física. Um por andar. E o que CNPJ por andar. E o que isso representa de risco? Que as pessoas não enxergam. O grupo econômico, né? Hoje em dia está muito clara a legislação. E cada vez mais difícil de defesa. Eu não trabalho no contencioso, meu trabalho é muito na consultoria e na assessoria, né? Mas hoje os tributaristas estão se vendo com dificuldade de trazer argumentos de defesa, uma vez que existe tecnologia utilizada pela Receita Federal, né? Hoje é tudo integralizado, hoje é tudo sistematizado, então é difícil, inclusive na área da educação, a gente gosta muito de dizer que a maioria dos nossos clientes são escolas, e a gente sabe hoje que é publicado, né, quem são as empresas, quais são as empresas que mantêm aquela escola. Então, a Delegacia Regional de Educação, que publica a tua autorização de funcionamento, publica no Diário Oficial. Tem lá os CNPJs que detêm o direito de explorar a atividade daquele colégio. Então, eu acho que a fiscalização no município de São Paulo acontece muito. A gente vai ver acontecer mais, porque inclusive eu acho que isso vai até ser automatizada. E a gente hoje entende da importância de uma gerência, de uma implementação de conduta, né? É interessante que você falou da questão do grupo econômico, né, dessas empresas, principalmente na área de educação, né, que está publicado no Diário Oficial do Estado. Olha, sou um grupo econômico, né, isso a gente fala para o empresário, né, e é muito importante isso. E a gente fala assim, é um risco, né, que tem invisível, né, que as pessoas não conseguem enxergar isso, né, não conseguem enxergar o risco que está correndo com relação a isso, trabalhar com esse jeitinho, isso é um jeitinho, né? São brechas de jeitinho de trabalhar de uma forma a se dividir seu faturamento para ficar dentro de um regime tributário que, teoricamente, ele vai te beneficiar. E às vezes não está beneficiando, não. Mesmo em valores, né? Já muitas vezes contas, que a gente acaba não beneficiando. Qual a maior mentira do mercado sobre imposto?
Mentira, né? Então, no mercado Na fala, prática, a gente percebe que os consultores, né? Porque o empresário, como eu falei, ele está muito envolvido na atividade. Ele é experiente, ele tem expertise em entregar o melhor serviço dentro daquela área. Então, ele tem uma escutativa com os seus consultores, com o seu advogado, com o seu contador. E é aquilo, né? E o que ele vê na prática acontecendo. Então, ele percebe que ou ele sonega, deixa de pagar, ou ele paga tudo integralmente, diminui o teu ticket, mantém ali tudo muito precário, né? Não consegue investir, reinvestir pela carga tributária que se envolve, só que não conhece o novo modelo, né? Esse modelo de negócio social, onde tem um caminho do meio. Existe esse caminho do meio, né? Onde eu posso dizer assim, é possível eu colocar a minha receita dentro de uma associação que é imune, dentro de uma organização do terceiro setor que desfruta de imunidade? Sim, é possível. Né? É possível estruturar todo o meu negócio dentro dessa associação, parar de pagar o imposto e reaplicar na sua atividade e com isso crescer o seu negócio? É o que a gente faz. Então, acho que a grande mentira é dizer ou paga ou sonega. Não conhece esse caminho do meio que a gente tenta hoje fomentar, entregar, fazer com que muitos conheçam aí, que a gente já atende como prática. Bom, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está... Só estou fazendo pergunta, né? Deixa eu fazer mais uma pergunta. Você está há 10 anos, né, trabalhando no Birô junto com a gente. Qual foi o melhor case que você viu? Na sua visão dos 10 anos nossos. Conta um pouco desse case de impacto para você. Eu gosto muito de trazer referências dos nossos clientes que vêm com uma postura muito da economia tributária. Como eu venho desse lugar, né, do social, eu faço trabalho voluntário desde os meus 10 anos, né? E trabalhei com gestão de projetos sociais. Todo dia minha equipe escuta a gente dizer para quem que a gente trabalha, né? Que é para esse público que é beneficiado. Eu acho muito bonito quando o empresário nos procura e fala assim, olha, não estou preparado para falar do social ainda. Né? Quantas vezes você já escutou isso? Faz os cálculos da economia tributária, olha, me traz aí toda a operação dentro da legalidade, mas pode deixar o assunto do social para depois, né? E aí, como formiguinha, a gente vai estruturando o modelo, né, dentro de um cronograma de trabalho, né, dentro de 2 anos, 3 anos. Quando está lá no 3º ano, a gente começa a apertar e falar, olha, está na hora de você colocar em pé um projeto social, né? E quando ele experimenta viver isso, para mim não tem... já ganhei o cliente, assim. A gente pode dizer que aquele cliente que coloca um projeto social em pé e tem a certificação de SEBAS no futuro, que garante toda a imunidade da cota patronal, é o meu case. Então, a gente tem muitos desses, né? A gente consegue hoje desfrutar dessa experiência com eles, né? E aí a gente fala que a gente conseguiu mudar um valor corporativo, né? A gente muda um comportamento, a gente transformou um comportamento desse empresário. E não só dele, como empresário, mas de toda a organização dele, porque a gente começa a falar com o funcionário, a gente pede para ele contar, olha, o seu funcionário sabe que você faz o social, né? Conta para ele, envolve ele no trabalho voluntário. Então, para nós, para mim, os cases são esses, assim, que já superou ali 2, 3 anos de consultoria e que hoje já desfruta da certificação de SEBAS. Muito legal. Então, já que você falou de case, eu vou falar de um case para você. Um case que sempre me marcou muito. A gente comenta sempre disso na área da saúde, lá em Salvador, na Bahia. Atendi muitos anos lá, esse hospital. Vou falar até o nome dele, que é cases bons, a gente tem que mencionar. O Hospital Litocenter da Bahia, Dr. Modesto Jacomino, exemplo na área da saúde, né? Quando nós começamos lá, ele já tinha essa veia de fazer o social, de atender pessoas que necessitavam, principalmente na área da saúde. Quem conhece Salvador sabe que a periferia, as comunidades de Salvador, são assim gritantes. É gritante a diferença de classe social.
sabe? Às vezes a gente fala de São Paulo, do Rio, né? Mas Salvador é muito gritante, muito impactante. Eu cheguei a participar de alguns projetos com ele. Ele resolveu fazer um atendimento aos sábados, uma van, ele transformou uma van em 2 consultórios. Ele tem um hospital de urologia, né, hospital Day Hospital, depois é de clínica da família, virou clínica da família, atende planos de saúde particular, um todo, né, bem conceituado lá em Salvador. Ele começou no sábado a fazer atendimento. Ele saiu, contratou um motorista, eu cheguei a fazer com ele, ajudei, né, fazer fichinha e tal. Ele atendia 200 pessoas das 9 da manhã às 9 da noite na periferia. E por questão de segurança, ele ficava dentro de um posto policial na periferia. Ele atendia isso. E aí ele entrou com essa modelagem para potencializar isso. Sim. Economizar imposto real. Sim, quando a gente fala economizar imposto, é assim, está no lucro presumido, o lucro real pagava uma média de 15% em cima do seu faturamento bruto e que não pagou mais, deixou de pagar 15% em cima do faturamento bruto. Isso é muito grande. O que ele fez com isso? Ele potencializou isso. Potencializou de que forma? Ele passou de segunda a sexta-feira, não ia mais de sábado. Segunda a sexta-feira, com uma van, ele passou a ter 2 vans, cada van 2 consultórios, com médicos de várias especialidades, que eram médicos voluntários dentro do projeto, que ele fazia com o hospital dele. Ele passou aí, cada dia da semana, com uma especialidade. Na segunda-feira, cardiologia, pediatria, urologia e tal. Fazia exames gratuitos e atendia. O que aconteceu com isso? Num ano ele atendeu 46 mil pessoas. Um médico, de um projeto, atendeu 46 mil pessoas. O que aconteceu com isso? Os funcionários, os colaboradores do hospital tinham orgulho de vestir a camisa literalmente, porque eles tinham uma camiseta do projeto, né? Por que eles vestiam a camisa do projeto? Porque eles tinham orgulho de falar, eu trabalho nesse hospital, eu trabalho para o Dr. Modesto Jacobino, porque ele faz um trabalho dentro da comunidade que os amigos, que os parentes, que eles vivem. Que eles mesmos estavam sentindo na pele os problemas da comunidade. Então, aquele projeto, em 2, 3 anos, atendeu mais de 100 mil pessoas, tirando da fila do SUS. O que aconteceu com o negócio dele? Cresceu, porque a própria empresa dele, o próprio hospital dele ficou conhecido, o Dr. Modesto ficou conhecido dentro daquela comunidade de Salvador como um médico da família, um médico social. Então cresceu o movimento, ele passou a atender mais plano de saúde, mais pessoas, a fazer mais cirurgias, aumentou o movimento, cresceu clínica. Ele de Salvador foi para o interior da Bahia, procurou fazer caravanas e mutirões para atendimento da saúde, né, itinerante no interior da Bahia. Isso é um case que a gente tem que mostrar e falar assim, dá certo, impacta. A gente pode até dizer, né, Marcos, que hoje existem muitos modelos de negócio social. Eu gosto também de trazer muita clareza sobre isso, porque assim, no Brasil não existe um KNAI do que é um negócio social. Eu vou abrir uma empresa e eu vou abrir um KNAI de negócio social, de negócio de impacto social. Na Europa já funciona alguma coisa assim, nos Estados Unidos também, mas no Brasil não existe. Então a gente usa da nossa Constituição Federal e do Código Tributário Nacional e uma visão estratégica para estabelecer isso no Brasil, com o que temos, né? É o nosso sonho um dia ter esse KNAI, mas não existe. Em muitas frentes, existem várias associações, alguns grupos que fomentam o negócio social no Brasil há muitos anos, o pessoal do Capitalismo Consciente, o pessoal do Instituto Legado, que eu tenho muita proximidade, gosto muito de desfrutar desses conteúdos que eles promovem, mas ainda não é o modelo de negócio social do Birô Social. Porque o negócio social ele pode acontecer dentro do segundo setor, sem a conexão com o terceiro, né? O nosso modelo traz uma visão estratégica de conexão. Nós pegamos uma farmácia uma vez que tinha no contrato social da farmácia, né, uma farmácia de manipulação, no contrato social da farmácia, registrado na junta comercial, tinha um artigo dizendo que as sócias não tinham direito do lucro. Que o lucro tinha que ser reinvestido na própria farmácia, né? Lembra disso? Aquilo para mim vibra e valida ainda mais o que a gente faz.
que eu me emocionei ao ler aquele contrato social. Eu falei, mas gente, por que você já não nasceu dentro do modelo do Birô Social, né? E foi quando a gente conseguiu transformar, analisar e colocá-las dentro do desfrute dos benefícios fiscais. Por que tinha esse valor? Aonde eu quero chegar com isso? Né? Você traz o Dr. Modesto, né? E eu trago esse empresário que não tinha esse ímpeto que a gente chama de intencionalidade. As pessoas nascem com a intenção do social, né? As pessoas têm uma visão, tem um ambiente que proporciona isso a elas, né? Eu olho para trás, eu vejo isso na minha família, né? Nossos movimentos desde muito nova. Mas tem gente que tem que despertar, tem gente que tem que nascer, tem que brotar essa sementinha lá. Aí quem está nos ouvindo às vezes pergunta assim, eu sou obrigada a fazer o social? Não é assim que eles perguntam pra gente? Eu sou obrigada a fazer o social? Depende, né? Vamos responder assim, depende. Porque tem algumas atividades que a gente sabe que dentro da legalidade não existe essa obrigação. Mas existe uma obrigação que tem a ver com a natureza jurídica, né? Que quando nasceu o terceiro setor, ele nasceu para complementar as ações do Estado. Então, para você validar aquilo que está no seu estatuto social e para contemplar os princípios das associações privadas, né, ou fundações que seja, tem sim que fazer o social, né? Mas com a nossa ajuda, né, Marcos? Nosso know-how é sempre possível. E a gente fala assim, né? Se a gente olhar de uma maneira macro, bem macro, né? Vou falar até uma maneira planetária, o que não é social? O que não é? Existe alguma coisa que não seja é social e ambiental? O que não é ambiental? Você vive em outro planeta? Você vive no planeta Terra. Eu vou jogar lixo fora. Fora da onde? Fora da onde? Né? Então, o que é? Tudo é ambiental, tudo é social. Então, quando a gente fala no social, é o todo, não é só o carente. É tudo que a gente fala, né? É a intenção. É a intenção. E aí, né, a gente está comentando, a pessoa pode perguntar, mas quanto tempo eu vou levar para fazer isso? Não, vou ficar quantos anos eu preciso para começar meu negócio e falar agora eu vou ter uma economia de tributo, agora eu posso fazer isso que nós estamos falando até agora, né? Sabe quanto tempo? De 45 a 60 dias. 45 dias, dependendo do município que você está apto a desfrutar desse benefício. Pronto. 45 dias é nada. E olha, falando que pode ser até menos, né? Porque é muito simples nesse sentido, sabendo o que tem que ser feito. Então, você não vai esperar 2, 3 anos para isso. Quando a gente fala tem cliente de 10 anos, é cliente que gostou do que está fazendo. É aquele cliente que mudou, né, a sua situação, a cultura da empresa. Sim. E aí a gente, né, complementa ainda falando, né, além de ser rápido, muito rápido, eu acho que isso é muito rápido dentro do Brasil, né? Às vezes é mais rápido que abrir uma empresa limitada, apesar que hoje está agilizado bem. Tá mais rápido. Tá bem mais rápido. Mas assim, começa com 45 dias a obter benefício fiscal já, benefício de não pagar imposto, ser imune legalmente, sem grandes... Sim, você começa, né? E o que agrega além disso? Quando eu começo além disso, aí sim, com o passar do tempo um pouquinho, você vai começar a ver que além do benefício fiscal, é o que eu já até comentei, né? Amplia sua receita. Falei, mas como amplia sua receita? Né? Dei até o exemplo do Dr. Modesto, mas independente disso, as suas fontes de receita começam a ficar diferentes, ampliados. Né? Além de você continuar com o seu negócio, com a sua venda, com o seu serviço dentro do seu negócio, amplia que você começa a ter outras possibilidades junto com o setor público, com chamamentos, muda um pouco o foco, você começa a ter mais fonte de receita. Sim. Então, é muito maior do que simplesmente a economia tributária, né? E é importante dizer que a gente não atua para fazer nascer essa estrutura, né? O nosso trabalho é de assessoria. Então, a gente ensina o empresário a trabalhar dentro desse modelo. Então, quando a gente tem contratos longos assim, é porque ele entende da importância de estar mantendo aquela operação dentro da análise de compliance. Então, a gente gera pareceres, a gente verifica, a gente quer entender os relatórios, inclusive para manter as próprias certificações que a gente consegue a longo tempo, né? Então, nosso trabalho hoje gira em torno de 24 meses até 36 meses, que é a parte de estruturação, porque a gente implementa novas condutas de gestão. Aí responde o que você perguntou lá sobre a questão dos riscos, né? Do que ele tem enfrentado.
é a falta de gestão, a gente leva essa solução também para o empresário. Bom, Fernanda, agora vamos caminhando para a nossa última parte do nosso episódio. Esse primeiro, né? Desse nosso primeiro episódio, né? A última parte, né? Se o Biro tivesse uma frase, qual seria essa frase do Biro? Pergunta difícil essa, hein? Faz uma frase aí que remete ao Biro. Negócios que podem transformar o mundo. Essa é a minha frase, sempre foi. Negócios que podem transformar o mundo. Um trabalho de formiguinha, né? Sim. Já pensou? Sim. É o nosso ideal, né? O que você quer que as pessoas pensem quando pensam no Biro Social? Eu gosto de pensar o Biro como um trabalho de acolhimento, de solução. A gente veio falando disso, né, no caminho. A gente entrega muito valor no nosso atendimento, né? A gente acolhe esse cliente que está em risco, está frágil, né? Que chega até um pouco desesperado às vezes. Então eu quero muito ser lembrada como uma pessoa que atendeu uma necessidade, que serviu. Então, como eu represento um grupo de pessoas, e o valor que a gente passa para a nossa equipe é essa de servir, de solucionar, de trazer acalento, conforto, né? E dizer, calma, vai dar certo. Muito bom, pensar fora da caixinha, né? Desviar os rumos quando preciso, mas o objetivo é o mesmo e o propósito vai ser atingido, mais cedo ou mais tarde, né? Isso é muito importante, muito legal mesmo. E aí, seu Marcos, daqui 5 anos, além das nossas viagens que nós vamos fazer juntos, né? O que você imagina do Biro Social daqui 5 anos? Biro Social no mundo. Já está em Portugal. Biro Social no mundo. Por que no mundo, né? Porque isso é uma solução para transformar o mundo, né? Uma solução para todos. Aliás, né, quando a gente fala, uma das pessoas que me inspiraram foi Muhammad Yunus. Sim. Em 1973, em Bangladesh, professor de economia, pensou fora da caixinha o que ele podia fazer para resolver o problema social daquelas aldeias de Bangladesh, que viviam uma miséria total. Ele pensou fora da caixinha, vamos fazer o quê? O que a gente pode fazer diferente? Aliás, foi uma das minhas inspirações, foram essas, né? Um livro que chama Um Mundo Sem Pobreza. Me inspirou muito, né? Então, é ir para o mundo, porque o mundo precisa dessas soluções. Sim. O ser humano precisa disso, né? E a gente está começando esse movimento, já começamos esse movimento. Então, daqui 5 anos, estamos no mundo. Até antes disso, muito antes disso, viu? Agora é a última, vamos fechar? E para quem está ouvindo, por onde começar com vocês, com a gente? Com a gente? É muito fácil. Muito fácil começar com a gente. Né? Como? Pode me responder como? A gente começa com o estudo de viabilidade, né? Eu gosto muito dessa parte mais técnica da coisa para a gente entender o modelo de negócio, né? Então, o nosso trabalho inicia sempre com estudo, tanto a parte fiscal, a parte social, a atividade, o território, né? O valor do intangível, o intangível. Fazer uma análise criteriosa, né, da possível economia tributária ou não, os regimes tributários que aquela empresa hoje desfruta, se for 1, 2, 3 ou 11 CNPJ, né? Aí a gente faz uma análise de viabilidade e apresenta para esse empresário todas as possibilidades de crescimento e atuação no mundo com propósito. Então, quem está nos ouvindo pode nos chamar, entrar em contato com a gente, né? Que a gente vai fazer um primeiro estudo de viabilidade, totalmente gratuito, tá? Para iniciar nosso processo, iniciar nossa parceria. Marcos, vamos agradecer a todos que estiveram com a gente nesse primeiro encontro nosso, nesse primeiro podcast. Quero agradecer, né? Se vocês ficaram até aqui, venham nos conhecer melhor. Nos conheça através das nossas redes sociais, entre em contato com a nossa equipe, estamos sempre à disposição. Obrigada.